Olá pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando vocês para deixar aquela curtida, aquele like no nosso vídeo, que sempre nos ajuda, nos fortalece bastante, e convidando ao amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui a inscrever-se no canal. Aperta o botão vermelho de inscrever-se aí no cantinho da sua tela e conto aí com a sua força, conto aí com o seu apoio. Antes de nós falarmos sobre essa vitória do Flamengo no Clássico, o Flamengo vence o Vasco por 2-1 com gol do Arrascaeta. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, é o melhor aplicativo. Se você quiser acompanhar as ligas internacionais, futebol internacional e até mesmo nesta nova era, futebol nacional, campeonato estadual, esta reta final do campeonato estadual, ficar por dentro, assistir os melhores momentos, assistir as partidas, ter os resultados, estatísticas, enfim, todas as notícias em tempo real. Baixe o OneFootball e fique por dentro de tudo isso. O link está aqui na descrição, é fácil, é só você apertar, fazer o download tanto para Android quanto para iOS e acompanhar o nosso Flamengo e várias outras competições. Bundesliga de graça, então aproveita essa oportunidade. Temos que separar dois pontos, o resultado e o desempenho. O resultado, não tem o que falar. O Flamengo vence um clássico, o Flamengo vence um arquirrival. No finalzinho, o Flamengo está acostumado a vencer este rival, o Vasco, no finalzinho, com gol de gringo. E o Arrascaeta fez um belíssimo gol, o Flamengo vence por 2-1. Importante para moral, para confiança, para tudo. Então o resultado, muito positivo. Desempenho, abaixo, nem tão positivo assim. Se a gente tentar romantizar o futebol e falarmos aqui que isso tivesse sido um Flamengo jogando pra caramba, um Flamengo criando 30 oportunidades, mas que perdesse por 1-0 no gol de contra-ataque do Gabriel Peck, nada disso serviria. Ninguém ia ver positividade porque o que vale é o resultado. Da mesma forma, mas aí a gente tem que saber medir, foi um Flamengo que vence, mas cara, tem coisas para se melhorar. Apesar de ser ali um início, um nono jogo e tal, mas tem coisas para se melhorar. A gente também não pode, cobrir ali os olhos e não querer enxergar. Foi uma partida dos jogos mais relevantes do Flamengo, e eu insiro decisão da Supercopa e os clássicos, foi o pior jogo coletivo do Flamengo. Foi um Flamengo que não foi tão bem assim no jogo do Vasco. Apesar de tudo, não sofreu tanto assim defensivamente. O Hugo Neneca fez uma belíssima defesa na cabeçada, um lance ou outro, mas nada que também foi impossível, né? Porque a gente sabe que também a superioridade do Flamengo é maior, mas o Flamengo pode jogar mais, isso é inegável. Como o Flamengo vai a campo? Jogando naquele 3-4-2-1, como a gente vê na linha defensiva com Fabrício, Davi Luiz e Felipe Luiz, aberto pelo lado direito Mateuzinho, Arão, Andrés e pelo lado esquerdo o ala Everton Ribeiro. À frente, Arrascaeta e Gabigol e mais como homem de referência Bruno Henrique. E é esta a novidade, que foi o Bruno Henrique como homem de referência. Um Flamengo marcando alto, um Flamengo marcando sob pressão. Inicia bem assim o Flamengo, inclusive eu acho que a queda de rendimento do Flamengo, eu acho que é uma consequência da diminuição do ritmo do Flamengo, sobretudo sem a bola. O Flamengo marcava muito bem sob pressão o Vasco, não permitia com que o Vasco saia, como vocês observam, né? O Flamengo o Paulo Souza fala muito sobre isso, né? A fome. Com fome de roubar a bola próximo à área do adversário, o Vasco tinha muita dificuldade, em alguns momentos dava a bola longa, o Flamengo ganhava a bola longa, e esse foi o ritmo do jogo. Foi por isso até que o Flamengo conseguiu ser o protagonista, principalmente no primeiro tempo, tendo ritmo, rendimento e marcando alto. Quando o Flamengo diminui o ritmo, ele perde rendimento e, por consequência, ou por coincidência, se assim você preferir, ele para de marcar tão forte assim a saída de bola do Vasco e as coisas começam a piorar para o Flamengo. O Flamengo abre o placar num gol do Felipe Luiz após uma cobrança de escanteio. Fica claro que o Flamengo tem uma jogada ensaiada na cobrança do escanteio na primeira trave, nem sempre tem dado certo. Na ocasião, o Willian Arão acabou participando, ele consegue até dar uma girada inteligente, faz o cruzamento de perna canhota, o Felipe Luiz abre o placar, Flamengo 1-0. Naquele instante, o Flamengo era muito superior ao Vasco, dominando, muito agressivo, com ritmo, intensidade e rendimento alto. Porém, ainda no primeiro tempo, essa queda de ritmo, por consequência, essa queda de rendimento, ela foi caindo e, inclusive, até no segundo tempo, o Flamengo mantém esse ritmo abaixo. O Bruno Henrique como homem de referência. O Bruno Henrique como um homem de referência, ele perde, obviamente, um pouco do poder dele de profundidade, ele acaba tendo que trabalhar um pouco mais como retenção, em alguns momentos, precisando fazer a necessidade, lógica, de fazer o pivô, se assim for necessário, e não é tanto a dele, ele tem dificuldade. O que é positivo é que o Bruno Henrique ele acaba se tornando o primeiro homem a dar essa marcação mais alta, essa marcação mais agressiva. E o Bruno Henrique tem isso, né? Ele é um jogador muito rápido, um jogador forte, então ele já começava com ele essa marcação apertada no período que o Flamengo fazia e queria fazer essa marcação um pouco mais apertada. Contudo, até mesmo pelo bloco do Flamengo estar um pouco mais alto, o Bruno Henrique não tem distância para percorrer, para dar aquela profundidade, para atacar as costas, porque ele fica, obviamente, ali próximo. Tem um zagueiro no cangote dele. Isso eu acho que é um teste que o Paulo Souza promoveu, talvez ele tenha observado que não é tanto assim
a característica do Bruno Henrique. Como eu falei, o rendimento do Flamengo ele acabou abaixo. No segundo tempo, o Flamengo sofre um gol, o Andreas Pereira perde a bola lá na frente e aí inicia uma transição defensiva. O Flamengo poderia se recuperar dessa perda de bola do Andreas, não consegue se recuperar. O Gabriel Peck vai conseguindo conduzir. É curioso, em aspas, o Davi Luiz meio que subestima a perna direita do Gabriel Peck, porque ele não vai fechando, né, o movimento dele de perna direita, ele vai fechando o corredor para ele trazer para dentro o Gabriel Peck, que é canhoto, e ele foi lá, acertou um belíssimo chute cruzado, sem chances pro Hugo, consegue então empatar 1-1 no momento que o Flamengo já não estava bem. Nenhuma novidade, o Flamengo parece sentir mais uma vez o gol, o rendimento vai ficando abaixo. O Paulo Sousa começa a promover algumas mexidas, algumas substituições, entre essas coloca o Pedro na frente, gruda o Gabigol um pouco mais próximo ali ao Pedro. O Gabigol que trabalhou, foi muito apagado, foi uma partida muito apagada do Gabigol, trabalhando ali na paralela com a Arrascaeta, atrás do Bruno Henrique, joga o Vitinho aberto pelo lado esquerdo para substituir um Everton Ribeiro, que não conseguiu fazer a função do ala, daquilo que a gente imagina, dando força, dando agressividade, dando ultrapassagem, pisando na área. Foi uma partida também muito abaixo do Everton Ribeiro. O João Gomes entra no lugar do Andreas. O João Gomes não merecia ser banco de reservas para hoje, entre esses 9 jogos do Paulo Sousa. É um enorme absurdo o João Gomes não ser visto pelo treinador como um jogador titular. Hoje ele é titular, o João Gomes. Entra no lugar do Andreas, muito abalado. O Andreas é um episódio à parte, né? Porque já entra até no caráter da psicologia do esporte, e coloca lá no lado direito o Rodinei para substituir o Mateuzinho, vai tentando promover substituições, tem um momento até que coloca o Marinho, aí é um Flamengo entulhando atacante lá na frente. Particularmente eu não gosto, mas tem pessoas que gostam quando o treinador coloca uma pancada de atacante lá na frente. Eu acho que o circuito muitas das vezes ele acaba sendo quebrado, aí o Marinho vira ali uma espécie de um ala pelo lado direito, apesar de ele não ter feito nenhuma jogada de ala, mas ele estava na posição, na função do ala e tal, e o jogo parecia que ia encaminhar para 1-1, entediante do Flamengo. Não foi um bom jogo do Flamengo, mas aí o santo, né, o São Arrascaeta faz um belíssimo gol de fora da área, num período que ele tem até um pouquinho mais de espaço, ele caiu, em aspas, ali como um volante, aproveitou ali aquele espaço, pisou por ali e deu um belíssimo chute do Arrascaeta, dando números finais o gol da vitória do Flamengo por 2-1. Não foi uma partida boa do Flamengo, não tinha ultrapassagem, os alas não estavam funcionando da forma que a gente fala de função, de facão, de passar aquele overlapping, né, como diz mais antigo. Foi um Flamengo muito pobre, um Flamengo em alguns momentos estáticos. Resultado à parte, este jogo do Flamengo não foi bom. Essa produção ofensiva do Flamengo foi muito abaixo. A gente vê o quanto o Flamengo... pouquíssimas oportunidades. Para quem reclama bastante que o Flamengo não perde gol, tá aí, não perdeu gol nenhum, né? Porque não criou, foi uma partida pobre do Flamengo da parte ofensiva. Entre esses jogos mais relevantes, repito, foi o pior jogo do Flamengo nesse comando do Paulo Sousa, nesses maiores jogos que esteve comandando o Flamengo. Não foi um jogo legal do Flamengo. Agora, óbvio que o resultado, né? O resultado incendeia a arquibancada do Flamengo, atropelando mais um. O Flamengo vence o Vasco, uma vitória que obviamente dá muita confiança ao grupo, dá confiança aos jogadores, dá confiança à comissão técnica, que mais do que nunca precisa, porque as críticas obviamente sofrem. A mira vai apenas para a comissão técnica, acaba, né, grande parte da torcida acaba ignorando o resto, como só eles fossem responsáveis nos positivos, não, só os negativos. Porque quando é positivos é compartilhado, mas negativo sobra apenas para o treinador. Enfim, é um vício nosso do futebol brasileiro, mas é importante de fato vencer o Vasco como o Flamengo venceu. O rendimento foi abaixo, mas o resultado foi muito positivo. É isso, galera. Vou fechando o vídeo por aqui, mais uma vez agradecer a vocês e reforçar o OneFootball. Link aqui na descrição, baixe e fique por dentro dos campeonatos internacionais e agora também campeonato estadual. Forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.